Oi pessoal, eu sou a Mariana Rios, isto é Gente Como a Gente. Eu costumo dizer que a vida de todos nós, ela segue um curso de acordo com o nosso propósito aqui. E que nós não viemos aqui a passeio, né? Cada um precisa descobrir o seu verdadeiro propósito maior, para que você consiga viver uma vida com respostas aos seus porquês. E para que você consiga conciliar um trabalho com felicidade, com prazer, ao mesmo tempo que, fazendo pela sua evolução pessoal e espiritual, você contribui para a do outro. Então, ao longo de toda a minha jornada, de toda a minha vida, tanto quanto a minha carreira, quanto a minha vida pessoal, eu sempre questionei sobre o meu propósito. Eu sempre perguntei para mim, para Deus, o que eu vim fazer aqui? Por que eu estou aqui? Qual que é a minha missão aqui, como pessoa, como ser humano? Eu tenho os meus dons, sou grata por eles, todos nós viemos aqui com dons e a maioria deles já é desvendado na infância, só que a gente passa a vida correndo deles e tentando ser aquilo que as pessoas gostariam que a gente fosse, né? Preencher a expectativa dos outros e não as nossas. E eu passei a minha vida fazendo essa pergunta: por que eu estou aqui? Me mostra, me ensina e eu estou aberta para aprender. Então eu caminhei e caminho em diferentes universos da minha carreira, né? Como atriz, como apresentadora, como cantora. E comecei a me aventurar como escritora e me apaixonei. Me apaixonei por isso. Eu sempre gostei de escrever, mas de 5 anos para cá, os textos começaram a brotar, sabe? De madrugada, no meio do banho, de parar o banho, pegar o celular, às vezes, já escrever ali, era a minha história e aquilo vinha junto com outras informações, com outros textos, no meio do dia, sabe? No meio da noite, no meio da madrugada. E eu passei a entender um outro lado meu, que estava muito mais ligado e alinhado a uma parte espiritual. Quando eu digo espiritual, eu não falo em relação à religião. Eu falo, nós todos, nós temos um lado que precisa ser trabalhado, a nossa espiritualidade. Você ser um ser espiritual é completamente diferente de você não se abrir emocionalmente, de você retrair e de você não aceitar aquilo que foge ao seu controle. Quando você busca a espiritualidade, você passa a aceitar aquilo que você não consegue controlar, que tem muito mais relação com esse todo que a gente não consegue visualizar, que não é palpável, e do que aquilo que, sim, é responsabilidade nossa. Quando eu decidi, ano passado, 2024, fazer o projeto do Basta Sentir Maternidade, foi algo assim que eu nunca pensei que eu fosse fazer, mas que ele aconteceu justamente porque eu decidi olhar para esse caminho todo, para esse trajeto todo e entender que ali tinha algo muito grande relacionado ao meu propósito maior. Porque ao longo da nossa vida nós temos pequenos sonhos, pequenos desejos e temos um desejo maior, um sonho maior e um propósito que consegue unir tudo isso. Eu passei a olhar para todas as coisas que eu estava vivenciando dentro dessa jornada da maternidade, dessa tentativa de engravidar, de gerar um ser, de ser mãe e não conseguindo falar sobre aquilo. Eu que sempre me expressei, eu não conseguia falar, nem eu, nem tantas outras mulheres que eu conhecia ali, que são do meu círculo de amigos, de família, e que eu via que também tinham essa dificuldade em externar essa tentativa. Essa dificuldade em falar começou a me consumir. E eu percebi, através de um workshop que eu promovi, do Basta Sentir, que é esse meu primeiro livro, que é esse método que está muito relacionado a
à lei da atração, ao pensamento positivo, ao sentir para você atrair aquilo que você deseja. Eu fiz esse workshop voltado à maternidade e eu recebi um número de mulheres que nunca tinham falado, que estavam tentando, se abrindo pela primeira vez. E mesmo assim, naquele momento eu não consegui falar. E eu estava naquela tentativa há 1 ano. Quando eu saí de lá, eu falei, poxa, quantas coisas eu poderia ter dito e de alguma forma tentado ajudar e eu não consegui. Então agora eu vou fazer não só por mim, mas por todas elas. Foi aí que eu procurei uma equipe e a gente desenvolveu dentro de uma plataforma o aplicativo do Basta Sentir Maternidade, que é uma rede de apoio que tem como objetivo principal acolher essas mulheres que estão na jornada da maternidade, que estão tentando, não tiveram sucesso ainda, estão tentando lidar com esse insucesso, mulheres que, assim como eu, já sofreram um aborto, mulheres que já perderam seus filhos, mulheres que estão nessa jornada, que já se sentem mães, que já passaram por esse sentimento, essa sensação, mas de repente aquilo ainda não se concretizou, não se materializou, né? Porque o sentimento, ele tá dentro da gente, é uma coisa muito louca, que não se explica. Mas eu acho que é o materializar que traz esse vazio. E como preencher esse vazio? Como entender e buscar o propósito dentro dessa jornada. Mas eu tenho uma conexão diária ali com elas. E agora a gente começa a fazer os nossos eventos presenciais. Essa parte do acolhimento, de encontrar, de conversar, é onde eu queria chegar, assim, sabe? Eu quero muito ter esse momento, eu quero muito estar com elas, eu quero sentar, eu quero conversar, eu quero ter essa troca ali no presencial. Porque ela já é muito válida no online, ela já é muito válida na plataforma. Então elas me mandam muita, a gente tem dentro do aplicativo como se fosse a direct, né? Então elas me mandam ali, elas colocam o relato para todo mundo. Por dia nós temos hoje mais de 600 mulheres entrando por dia e mais de 50, 100 relatos por dia. Então é um número absurdo, assim. Hoje no Brasil são mais de 7 milhões de mulheres tentando engravidar e que de alguma forma não tinham voz. Até agora, essa fala não era validada. A gente tinha vergonha de falar, porque é uma tentativa que às vezes é frustrada, é frustrante, ou então a mulher tem uma coisa de eu não vou contar nem para os meus familiares, porque vai que dá errado, eu não quero que eles sofram, então ela vai pegando tudo para ela, né? Toda essa carga, todo esse sofrimento, que eu quero, o meu intuito também maior com o Basta Sentir Maternidade, é que a gente tire essa obrigação de eu preciso segurar até as 12 semanas para contar. Eu não vou falar que eu estou tentando. Eu vou contar só para, sei lá, eu e meu marido vamos saber. Eu não vou contar que eu sofri um aborto, porque isso mostra vulnerabilidade. Eu não quero que as pessoas sofram. Não, você faz o que você achar melhor quando você quiser. Você não tem que nada, você tem que fazer o que te faz bem. Você precisa colocar para fora quando você achar necessário. Quando eu gravei o primeiro vídeo contando para as pessoas que eu estava tentando, eu recebi um número assim absurdo de mensagens de mulheres que se identificavam com a minha fala, com tudo que eu coloquei ali. De mulheres que também estavam tentando e de coisas que a gente escuta no dia a dia, como por exemplo, a pessoa não sabe da sua jornada, ela não sabe o que está acontecendo na sua vida. Qual que é a tendência? Falar, e aí Mariana, tá na hora, não vai engravidar, tá passando seu tempo, você já tá ficando velha, você não vai ter filho, daqui a pouco não dá tempo mais. E aí você tem que ficar equilibrando pratinhos ali, ai não, agora eu tô trabalhando muito, e é tudo mentira, você já tá um tempo tentando. Ou então a pessoa se casa, né? A mulher se casa. E aí, quando é que vocês vão ter filho? Ó, já queria ter 3 aqui correndo, estão demorando. E você não sabe o que aquele casal está passando. O que aquela pessoa, o que aquela mulher está passando. Então eu acho que abriu muito todo esse projeto, tudo isso, abriu muito a cabeça das pessoas, né? O entendimento das pessoas. Porque quando eu falo isso,
a gente também não é obrigado a saber tudo, mas quando alguém chega pra gente com sensibilidade e fala, ó, quando você for perguntar, tenta não perguntar, ou então fala de uma outra forma, né? E eu não levo raiva pra nada na vida, mas realmente eu já passei várias vezes por esse tipo de situação e que eu tive que respirar fundo, eu tive que entender que aquela ansiedade, ela era minha, mas que não era uma obrigação. E que eu não tinha que atender as expectativas do outro, a não ser as minhas, né? Dentro do meu tempo, dentro do que é verdadeiro para mim. Então eu senti essa conexão muito grande. Antes de publicar, algumas pessoas próximas que sabiam assim do projeto, do meu desejo, tentaram me orientar para que eu não fizesse, que eu iria me expor muito. Falei, pois é, mas e a quantidade de gente que eu vou conseguir ajudar com essa exposição? Será que é uma exposição? Ou será que é preciso? Então eu fui por esse caminho e fui seguindo meu coração. E é justamente aí que está o meu propósito. Eu acho que querer ser mãe é diferente de querer engravidar. E eu quero ser mãe. Nesse momento, a minha energia está toda voltada para a tentativa de engravidar. Mas o desejo maior é ser mãe. Como é que eu faço assim? Como é que eu distribuo essas portas abertas ao longo da minha vida? Não só no caminho profissional, mas também no pessoal. Eu procuro não abrir tantas, sabe? Para que eu não me perca do meu foco. Então eu preciso saber qual é o meu foco nesse momento e tudo que eu vou tentar e qual é o meu limite. Então eu quero ser mãe e eu desejo engravidar, eu quero passar por isso. Então o que eu puder fazer até o momento que der certo, ou até o momento que eu também não trabalho com o e se, eu vou fazer até o meu limite. Até eu saber, não, agora eu vou parar e de repente tentar de uma outra forma. Mas eu ainda não penso nisso porque eu não desejo abrir muitas portas. E o Basta Sentir, meu livro, ele fala isso. Para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Então, por que a maioria das pessoas não chega onde elas querem? Na maioria das vezes porque elas não sabem o que querem, ou então porque elas abrem muitas portas. E aí elas se perdem, entrando cada hora em uma. Então, nesse momento, esse é meu foco. Ser mãe através de uma gravidez. Amanhã, a Deus pertence. Então, eu trabalho com esse pensamento hoje e torcendo para que tudo dê certo. Sim. Sim, porque senão você enche a sua cabeça de ansiedade. Você enche a sua cabeça de e se? E se isso não for? E se não der certo? E se não sei o quê? E se... O e se ele não serve para nada. E eu sou muito realista. Eu venho durante um tempo exercitando vários lugares dentro de mim e tentando compreender melhor para que eu mude muita coisa, para que eu consiga receber uma vida dentro de mim, sabe? Porque não é algo assim, eu quero ser mãe porque eu quero ser mãe, porque tá todo mundo... Não é. E é uma pergunta que eu faço direto dentro da comunidade. Eu falo, por que você quer ser mãe? Já se perguntou isso? Por quê? Por quê? Qual é o desejo em cima disso? Né? O que eu aprendi com isso? E o quanto eu evoluí a partir desse aprendizado, sabe? Como é essa mulher que eu tenho me transformado? Quem é essa mulher que eu desejo ser? Assim é a nossa vida. Então, eu tento ao máximo passar isso hoje para as mulheres que estão ali, para que elas se questionem, sim. Qual é esse movimento que você tem feito? Por que você quer? Você depende disso para ser feliz? Não, isso tem que acontecer, senão eu não vou ser feliz. Então, você está entregando a sua felicidade ao acaso, porque se amanhã eu tenho vontade de fazer uma faculdade, tem um jeito de fazer essa faculdade, estudando, me dedicando, eu vou lá, faço a aula e eu tenho meu diploma depois. Aí eu sei que eu vou conseguir ter o meu diploma, isso é uma coisa certa, estudando eu terei meu diploma. Nesse caso, você pode fazer tudo. Tudo. Você pode colocar o seu nome numa fila de adoção, que não cabe a você escolher quando você vai ser chamado. Você pode ser chamado daqui a um mês, como você pode passar 20 anos, assim como tem histórias que eu conheço de pessoas que estão há 30 anos numa fila de adoção, que já foram 15 vezes na entrevista e que desistiram, porque não vinha. Então, é algo que foge ao seu controle. Então, você vai colocar a sua felicidade nas mãos
daquilo que você não tem controle? Não, a gente é feliz. E o que vier vai somar nessa felicidade. Então, por isso, eu preciso entender como eu sou feliz comigo para doar essa felicidade para quando vier eu conseguir recebê-la da mesma forma, onde ela some e não preencha. Porque nada nem ninguém consegue preencher as nossas lacunas. Isso é uma ilusão. Ou você se preenche, ou não procure no outro, porque você não vai encontrar. Eu fui diagnosticada com trombofilia não agora, mas há 5 anos, em 2020, quando eu sofri um aborto espontâneo. Quando eu fiquei grávida pela primeira vez, estava tudo certo, estava uma gravidez ótima, tudo bem. De repente, quase chegando em 12 semanas, a gente não viu o batimento cardíaco do bebê. E aí começou uma investigação, né, para ver o que tinha acontecido, porque se estava tudo bem, minha primeira gravidez, um aborto espontâneo, estava tudo certo ali no saco gestacional, neném crescendo normal, batimento ótimo, de repente sem batimento. Então, quando a gente foi investigar, eu digo a gente, médicos, né, junto comigo, nós descobrimos esse diagnóstico de trombofilia junto com um anticorpo que ele é autoimune, que se chama SAF. A partir de então, eu já sabia que ao engravidar novamente, eu teria que ter um cuidado muito mais específico. Quando eu engravidar, vou precisar tomar anticoagulante, tomar uns remedinhos específicos, mas nada além disso. O negócio nesse momento não é esse o maior problema. A questão é chegar ao ponto de engravidar, entendeu? Conseguir coletar óvulos saudáveis para formar embriões bons, porque o que acontece com esses embriões? Sim, eles foram descartados no teste genético porque eu abortaria todos eles. Tinham questões ali em cada um que eu não vou saber falar, mas eu teria outros momentos de tristeza, eles não eram bons para a implantação, isso não aconteceria. Então, assim, a trombofilia ela é depois que acontece a gravidez, só que existe todo um preparo que agora, diante a essa situação, que eu peguei para mim. Então, eu comecei a transformar vários setores da minha vida e cuidar de cada um deles com muito carinho, muito cuidado mesmo, sabe? Sendo redundante assim, mas é verdade. Então, eu comecei a olhar para a minha alimentação, para o celular, a forma como, né, você consome aquela informação, aquele monte de coisa diariamente, para o meu sono, para a minha respiração, para o meu estresse. Porque o estresse, ele é muito sério para essa parte da tentante, sabe? Ele é muito sério, você precisa cuidar muito, você tentar uma gravidez com estresse é complexo. Então, influencia muito. Agora que eu tô olhando para tudo isso, sabe? Então, aí eu te pergunto, será que não era para ser dessa forma? A gente não sabe, mas é a forma que é. Então, o que eu vou fazer com ela? Eu vou ficar me lamentando? Ou eu vou tentar melhorar ao máximo? Ou eu vou, ao máximo, continuar fazendo a minha parte de um outro jeito para dormir em paz, para ter minha consciência sempre tranquila, porque é só isso que me pertence, a minha consciência. O resto foge ao meu controle. Então, é isso que eu tenho feito. É uma relação muito maravilhosa, assim. Acho que eu e ele, como um casal, eu e ele de forma singular, cada um com as suas emoções, cada um com o seu trabalho, mas sempre unidos assim para que tudo dê certo, tanto no trabalho um do outro, quanto na nossa vida pessoal. Com muito apoio de todos os lados, das duas famílias, da família dele, que é maravilhosa, da minha família, todo mundo junto, todo mundo com uma compreensão além, assim, sabe? Por isso que eu te falo, é um caminho que tem sido muito bonito, muito verdadeiro, de muito aprendizado para todos nós. E é algo que, quando a gente se conheceu, a gente não imaginava, né, que ia acontecer. A gente nunca imagina o dia de amanhã. A jornada tem sido prazerosa ao lado dele. Foi engraçado. A gente se conheceu numa festa, começamos a conversar ali na festa e eu fiz um after na minha casa.
porque a festa ia acabar e eu não queria que ela acabasse. E ali conversando, meus amigos foram lá para casa, eu convidei o João para ir. E aí ele chegou lá, a gente continuou conversando e tal, e ele me chamou para jantar no dia seguinte. Eu falei, olha, eu acho que eu não sei se eu vou sair para jantar com você, porque se a gente sai para jantar, as pessoas vêm, já vai virar uma coisa, vamos se conhecer, vamos conversar, vai ser ótimo. E sem muita gente em volta. Ele falou, tá bom. Eu falei, então vem jantar aqui. Aí preparei, eu morava numa casa, agora a gente mora em apartamento, mas eu morava nessa casa. Aí preparei a casa toda e tal, preparei um jantar. E quando eu fui abrir a porta para ele entrar, tava ele, uma mochila, a caminha do cachorro e o cachorro, que é o Joca, o nosso cachorro. Eu falei, oi? Ele falou, eu vou passar a semana. E ali falei, que? Era um jantar. E ali ele ficou, e eu achei ótimo, e foi isso, são as coisas que precisam ser, sabe? Tanto é que logo nesse primeiro encontro ele me perguntou qual era o meu próximo projeto. Foi, e aí, você está fazendo o que agora? Qual é o seu próximo projeto? Eu falei, ser mãe. Ele, como assim? Aí eu falei, pois é, eu quero ser mãe. Já realizei vários projetos, já realizei vários sonhos, sou muito grata por isso e o meu próximo grande projeto é esse. E vou começar a congelar óvulo, estou focada nisso, quero fazer isso. Ele, nossa, sério? Que legal. E aí não fugiu. Era um risco, gente, lógico. É um risco de todos os jeitos. Sabe quando não é um risco? Quando você é verdadeiro com o outro. Porque aí você já coloca todas as cartas na mesa e você não engana ninguém e nem aceita ser enganado. Então é assim, o que você quer? Quais são os seus desejos? E quais são os seus projetos? Eu perguntei para ele. E ali ele virou e falou assim para mim, eu acho que um filho se encaixaria nos meus projetos. Então partiu. Mas é lógico que isso foi uma brincadeira e que agora se torna uma realidade, né? Mas é isso, essa conexão de não tem tempo, não tem quando, não tem como, se eu fizer desse jeito vai dar certo, ou se eu falar assim, se eu não fizer tal coisa, não existe isso. Existe você ser verdadeiro e buscar a pessoa verdadeira também, para conversar com você, para estar com você, e ninguém tentando enganar ninguém, porque aí isso não dá certo. Não. Eu nunca liguei pro incômodo assim dos outros. Eu acho que o incômodo dos outros fala sobre eles, não sobre mim. Eu vou fazer 40 e o João vai fazer 30 ano que vem. Eu faço 40 esse ano. São 11 anos de diferença. Hoje ele tem 29. Eu conheço meninos de 29 e conheço homens de 29. O João é um homem de 29 anos. Tem os momentos menino? Sim, assim como eu também tenho. Meus momentos menina infantil, e assim como eu tenho meu momento mulher, forte, poderosa, e tenho os meus momentos de menina infantil, birrenta, que esperneia e depois eu já volto a mulher, todos nós. Meu pai tem 67 anos, tem os momentos menino dele também, que minha mãe fala, não é possível, que infantilidade. E minha mãe também. Meu pai fala, não é possível, sua mãe parece uma criança. E assim seremos. O negócio é, o que você é a maior parte do dia? A sua essência combina com a essência do outro? Quais são os seus valores? Quais são os valores do outro? Onde vocês se conectam? Não é a idade que vai fazer isso. Conheço homens de 50 que continuam adolescentes, na maior parte do tempo, que os valores não se encaixam. Assim como pessoas que em algum momento, mulheres que eu que eu tive amizade e que de repente nossos valores foi cada um para um lado, nossas vontades, nossa forma de conversar e a gente se desconectou e a vida é assim. Eu não vejo problema em idade, em quem é mais velho, quem é mais novo, não vejo problema. Acho que você precisa alinhar desejos, expectativas, caminhos, essência e o principal, admiração. Se você não admira a pessoa que está do seu lado, que acorda com você todos os dias, não vai para frente. A admiração, se você passa por um momento onde que o casamento ele é um equilíbrio, né, ali. Uma hora tem alguém que está mais aqui, o outro está aqui, aí o que esse outro que está aqui puxa para cá, né?
E aí outra hora vai fazer isso aqui, aí vem aqui e puxa. E aí você está sempre pegando essa mola e sustentando essa mola, fazendo com que ela não afrouxe. Por quê? Porque você acredita no outro, porque você vibra pelo outro, porque você compreende, você admira. Então você quer trazer para perto, você quer esse estímulo dos dois lados, independentemente de idade. E eu sinto muito isso no meu relacionamento. Eu sinto esse homem que está cada dia mais preocupado em se tornar uma pessoa melhor, que quando comete um erro consegue entender, assim como eu busco também entender os meus defeitos e melhorá-los, e não sentar no defeito e falar eu sou assim, morrerei assim. Isso é uma coisa que eu não conseguiria. E ele não é assim, ele está nessa constante busca. Então, sentar com a família dele é ter uma aula diária de pessoas extremamente inteligentes, sensíveis, que estão abertos ao aprendizado, ao ensinamento. Então, assim, só agradeço. Essa relação só me faz feliz. Ah, não durou não, né? Mas já viveu. A admiração, ela não é só... Tem vários lugares, né, para você admirar uma pessoa. Uma pessoa que me faz mal em algum momento, faz alguma coisa que sabia que eu ficaria chateada, que me expõe de alguma forma, me faz perder a admiração por ela. Então não é porque deu errado o trabalho, não, são coisas da vida. São atitudes, eu acho que a atitude da pessoa é que tira a admiração. E quando tira a admiração do casal, a relação desanda. E eu acho que sim, acho que já tive relacionamentos onde eu admirava e passei a não admirar e não deu certo, não foi pra frente. Mas normal também. Eu estou finalizando agora o roteiro de um filme, de um longa, que estou torcendo bastante, que ele vai ser produzido junto com o Rodrigo Montenegro, da Panorâmica Filmes. E eu estou torcendo muito para que dê tempo de eu fazer esse personagem que eu escrevi sobre essa história. Eu estou torcendo muito para que dê tempo, porque a idade precisa bater também. E ela é bem mais nova que eu e daqui a pouco não dá mais. Mas se for outra pessoa também eu vou ficar super feliz, eu não tenho problema com isso. Eu só gostaria que desse tempo. Mas esse é um filme que ele está na finalização desse roteiro. E a gente vai entrar já em fase de pré-produção. Então é um projeto que, nossa, que tem me feito muito feliz assim também, porque além de ser uma história que eu comecei a escrever quando eu tinha 13 anos, que veio também na minha cabeça e eu escrevi muito nova, eu faço também a trilha sonora, é minha, e eu quero atuar. Então é um projeto que eu consigo conciliar todas as coisas que eu faço, assim, que eu gosto de fazer. Então eu estou bem empolgada com isso. Eu relancei o Basta Sentir e lancei o Sabedoria de Bolso, que até teremos em maio tarde de autógrafos em São Paulo. Agora começam todos os projetos presenciais do Basta Sentir Maternidade, que serão muitos. Então nós teremos as palestras, as imersões, os encontros. Tem uma coisa que é muito legal também, que eu estou... que daqui 2 meses inaugura o Espaço Basta Sentir, que vai ser um espaço aqui em São Paulo de encontro, de autoconhecimento, também de cursos, de palestras, que eu estou super empolgada. A quantidade de coisa. No meio disso tudo, eu continuo na minha tentativa de engravidar, fazendo os meus estímulos e super confiante sempre. Eu continuo fazendo os meus shows, continuo fazendo as minhas campanhas. Estou fazendo palestra no Brasil todo, que é uma coisa que eu amo. Eu amo fazer. Nunca vou parar, assim, mas tem momentos que eu foco mais uma coisa. Tem muito tempo, por exemplo, que eu não quero atuar. E agora com o filme, né, porque tem todo um porquê ali por trás. Eu quero muito fazer, eu quero muito atuar, mas a minha dedicação maior nesse momento é esse projeto do Basta Sentir Maternidade. Não tem. Agora não, né? A gente pode falar no agora. Agora eu tô falando há 12 anos, tem 12 anos que eu não faço novela. Porque eu me descobri em outros lugares, assim. E eu tô muito bem, eu tô feliz desse jeito. A novela, você precisa
disponibilizado o seu tempo e muito tempo durante um ano todo, eu não consigo fazer essas outras coisas, focar nesses meus outros objetivos, que hoje são maiores do que atuar. Se eu mudasse qualquer coisa na minha vida, talvez eu não teria as pessoas que eu tenho hoje por perto, talvez eu não fosse o que eu sou hoje. O meu caminho e o caminho de todos nós é o caminho das nossas escolhas. E a gente sempre faz a escolha certa, porque a escolha no presente, ela demonstra o que de melhor você tem para oferecer no presente. Amanhã você pode até dizer, nossa, eu deveria ter feito de outro jeito. Mas não pensa assim, porque você não pode voltar atrás e fazer diferente. Então, a minha vida é reflexo das escolhas que eu fiz, de tudo que eu aprendi, do que eu busquei aprender, dos meus erros, dos meus defeitos, dos meus acertos. E eu sou reflexo disso. E nesse momento eu não mudaria absolutamente nada. Nos meus shows eu canto muito música cover. Então eu tenho dois formatos. Eu tenho um show que é piano, cello e voz, que é mais intimista, e tem um show que é para festa, que eu faço muito casamento, formatura, aniversário, e que é dançar do começo ao fim, sabe? É bem animado. E eu vou cantar, eu me divirto muito nesse show. Eu desço no meio do povo e subo gente no palco e danço junto. E o que você quer cantar? O que nós vamos cantar? Vou nessa brincadeira, quase como se fosse um show muito animado de bar, assim, que é o que eu sempre gostei de fazer, sabe? Eu sempre adorei fazer isso. Eu adoro o palco, adoro. E quando eu faço palestra é muito engraçado que eu gosto de cantar alguma coisa no final, gosto de chamar as pessoas para... E se puder, eu fico lá fazendo a palestra pro resto da vida, sabe? Se eu não tiver alguém para... Desce daí, eu não desço, não. Vou cantar a música que todo mundo conhece. Pelo menos eu sou parada até hoje na rua das pessoas me falando dessa música. Que o meu querido amigo Tiaguinho, na época que o Tiago ainda estava no Exalta, no show de 25 anos do Exalta Samba, ele me chamou para cantar Viver Sem Ti. E nós não tivemos tempo de ensaiar antes, eu não conhecia o Tiago pessoalmente. Eu fui lá achando que era um show num bar, uma roda de samba, e eu cheguei, tinham 60 mil pessoas no Palestra Itália. Eu falei, o que está acontecendo? E nesse dia eu fiz a minha maquiagem, eu coloquei uma saia, um blazer, fiz minha maquiagem, um cabelo de prancha e fui. E quando eu falei, peraí, eu não tô conseguindo acreditar, não era um bar? Pra mim tinha o bar na cabeça, sabe? Não me pergunte por quê. E essa música ficou em primeiro lugar anos. O primeiro ano ela desbancou, isso tem muito tempo, são mais de 14 anos essa música. Depois a gente regravou em 2021 e ela é sucesso até hoje. Cantação triste. Não me complica, não faz assim, também não vai ser fácil pra mim. Ensaiei tanto pra vir aqui, infelizmente é o fim.